Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna e, cara, tem umas coisas que eu, sinceramente, não consigo entender, sabe? São contradições em termos muito fortes mesmo, e eu não posso deixar de falar porque é algo que me incomoda particularmente, me incomoda demais, demais mesmo, assim. Tudo pra mim na vida tem limite, sabe? Eu acho que tudo tem que ter limite. Se não tiver limite, a gente não se constitui numa sociedade. Vou dar um exemplo, nada a ver aqui, mas é uma opinião minha, pra falar o que eu tô explicando, quero explicar aqui, pra mostrar que as coisas têm limite, sabe? Teve a situação em São Paulo, há umas semanas atrás, de um candidato que jogou a cadeira em outro candidato. Aí teve um conhecido meu que falou assim: pô, bicho, eu gostei que ele jogou a cadeira. Eu até falei o seguinte pra ele na época, eu disse, ó, cara, se a gente resolver tudo na mão, sabe, tudo no braço, sem limite as coisas, sem leis, sem organização, a gente vai se tornar como bichos, sabe? E eu acho que é por aí o caminho. Por que que eu tô falando isso, tá, gente? Porque vocês viram, e fica tranquilo que esse vídeo aqui é sem comercial, sem propaganda, nada. Só para você se inscrever, dar essa moral pra gente aqui, porque a gente trabalha muito para trazer conteúdo para vocês. Eu acho que esse aqui vale a pena a tua inscrição e vale a pena o teu like e já vai comentando o que é que você acha à medida que eu vou falando aqui, tá? Vocês viram nos últimos dias que teve algumas polêmicas, né? O Luiz Heitor, ele falou sobre a distância da Arena de Pernambuco para a Arena Castelão, né? Proporcionalmente nas suas devidas regiões, e aí o pessoal interpretou errado, para mim, foi uma interpretação errada do Bora Pro Racha. Aí o Bora Pro Racha fez um vídeo falando sobre o Heitor, aí o Nerd fez um vídeo falando, eles fizeram do Nerd, aí eu fiz também, enfim. Foram várias situações aqui de opinião. E, cara, por mais que fossem opiniões que discordância, mas ninguém faltou com respeito, ninguém denegriu, diminuiu o nome de ninguém, a imagem de ninguém, tá? Pelo menos eu não vi isso. Né? Só que eu vi algo que me incomodou bastante, tá? E aí eu vou falar que foi realmente algo que eu vi, tá? Eles falaram, o pessoal do Bora Pro Racha, falaram numa live e eu vi, tá? Que eram de pessoas sendo xenofóbicas com eles. E pessoas do próprio Nordeste falando que, vocês são cearense, cearense, até uma. Cara, até é ruim de falar isso, mas assim. Cearense tem a cabeça grande, cabeça de ame, cabeça de mamão, não sei o quê. Cara, eu queria falar sobre isso, tá? Porque me incomoda demais. Eu acho que independente de qualquer coisa, e assim, muita gente fala que, não existe, não é só futebol. Pra mim é só futebol, tá? Pra mim as coisas têm um limite. E o limite é o respeito. Tá? Passou disso, não rola. Eu, particularmente, não consigo, sabe, xingar num estádio a ponto de ser preconceituoso com a outra torcida. Isso aí não é nem só no Nordeste. Quando eu era mais jovem, eu era muito babaca. Mas muito babaca mesmo. E eu não tenho. Eu tenho vergonha de falar isso, mas eu preciso falar isso porque faz parte da minha evolução da vida. E eu era um cara babaca, assim, sabe? Com vários preconceitos, várias coisas na vida. E a vida foi passando, eu fui conhecendo pessoas e fui mudando a minha forma de pensar, a minha forma de agir. E uma dessas coisas foi o futebol, né? Onde eu enxerguei que realmente é só futebol, cara. A vida é mais importante do que o futebol. A vida é muito mais importante. A tua família é muito mais importante do que o futebol, sabe? E um ponto que é mais importante que o futebol é o teu caráter. É a forma de você tratar. E infelizmente, eu vi os comentários e nesses comentários eu vi que muitos eram torcedores do esporte pernambucanos sendo xenofóbicos com cearenses, sabe, cara? E assim, me incomoda demais, porque eu vou dar um exemplo e eu acho que você vai sentir não igual, mas próximo da dor do que os caras sentiram, tá? Próximo da dor do que os caras sentiram. Vocês lembram quando teve a situação no começo do ano do Fortaleza? Né? E a gente brigava muito aqui, quando eu falava brigava, no sentido de opinião, sentido de informação, de comentário. Muita gente falou que era a torcida do esporte que agrediu, que tentou ali matar as pessoas, os jogadores do Fortaleza no ônibus, que jogaram a pedra. E não foi a torcida do esporte. Foram membros de uma torcida organizada. Mas ele torce pro esporte também, mas eu não posso colocar no bolo todo o torcedor do esporte. Sabe? Isso é preconceito, cara. Assim, e isso é mau caratismo, inclusive. Então, o que foi feito naquele momento foram marginais, mal intencionados, que tentaram contra a vida dos jogadores do Fortaleza. Mas não foi a torcida do esporte.
A sua grande maioria são torcedores de bem. E eu posso falar que é a sua esmagadora grande maioria. Mas como infelizmente em qualquer sociedade, em qualquer torcida, tem gente bem intencionada e tem gente mal intencionada. Sabe? No doeu, naquela época, você ouvi que torcedor do esporte é assim. Eu vi muita gente falando, infelizmente, vi muita gente do estado do Ceará falando, torcedor do esporte é assim. E não é assim, cara. E não é assim, sabe? Eu acho que generalizar isso é um erro gigante. A gente se sentiu muito mal. Agora, imagina um tipo de preconceito como esse besta contra a cearense. Sabe? É, assim, é de uma vergonha tão grande, e pior ainda, partindo de nordestino para nordestino, cara. De nordestino para nordestino, sabe? Então, assim, eu não consigo. É uma contradição em termos tão grande, porque a gente sabe, povo cearense, povo pernambucano, povo baiano, o que a gente sofre de preconceito. A gente sofre, é um fato. Quando a gente fala, né, e as pessoas não acreditam, só quem vive sabe como, infelizmente, a gente passa por isso todo santo dia. Eu dei uma entrevista há uns 20 dias atrás num pessoal sensacional, cara, de uma universidade aqui no interior de Pernambuco, acho que de Caruaru. Né? Cara, eles me perguntaram, né, Luna, você sofre xenofobia? E eu sofro xenofobia todo dia. Todo dia nos comentários aqui no YouTube eu sofro xenofobia. Ah, porque seu sotaque é muito engraçado. Seu sotaque é muito feio. Fala feito gente. Sabe? Eu sofro isso todo dia. Todo dia eu pego um comentário desse. Sabe, cara? E eu falei nessa entrevista que eu aprendi com a dor a tentar transformar isso em educação. Em mostrar para as pessoas que isso é errado, o porquê que isso é errado e como isso fere as pessoas. Sabe? Então, o que é que eu quero falar com isso, tá, gente? A gente pode discordar, vai ter um jogo entre Ceará, Sport e Ceará, na próxima segunda-feira. Um clássico nordestino. Todo mundo quer ganhar. E tá todo mundo no seu direito. Vai ter a rivalidade das torcidas, as brigas. Quando eu falo brigas, não é briga, tá? De vias de fato. É ali a resenha do campo, cada um com seu grito de guerra, quem grita mais alto, quem fala mais alto. E é isso que tem que acontecer, sabe? E eu espero que seja um grande jogo, que vença o melhor. Mas não pode passar disso, sabe? Não pode passar disso porque tá chegando num nível que não tem mais graça. Não tem mais graça, sabe? Eu criticava muito torcida única em São Paulo. Criticava muito, muito mesmo em clássico, torcida única. E já critiquei muito aqui em Pernambuco. Mas, infelizmente, cara, eu tô começando, infelizmente, a mudar a minha mente com relação a isso. Porque, sabe, as pessoas não se respeitam mais. E, cara, o povo cearense é um povo maravilhoso. Eu sempre falo aqui, ó, tirando o meu estado, né, que é onde eu moro, onde eu vivo, o lugar que me tratam melhor é quando eu vou pro Ceará, quando eu vou pra cidade de Fortaleza, super bem, pessoas super atenciosas, sabe? Pessoas que carinhosas, sabe? E eu tenho certeza que muita gente que tá vendo isso aqui, muito torcedor do Ceará, né, muito cearense, independente de ser torcedor, chega em Pernambuco e também se acha bem tratado, bem recebido, sabe? E claro, infelizmente tem babaca em todo lugar. Tem babaca aqui, tem babaca no estado do Ceará, sabe? Mas eu acho que a gente precisa se educar, gente. Assim, acho que tudo tem um limite, sabe? Tudo tem um limite. A gente precisa respeitar. Então, assim, se você for um desses caras que destila esse tipo de comentário, esse tipo de preconceito, cara, assim, começa a mudar, tá? Tem um pouquinho de empatia. Empatia é você se colocar no lugar do próximo e sentir as dores dele. Ah, Luna, mas isso é coisa besta. Besta pra você. Pro cara lá não é. Pode ser besta pra mim, pra você não é. Todo mundo tem seu limite, todo mundo tem as suas dificuldades, os seus problemas, e a gente precisa aprender a se respeitar, tá, gente? Ainda mais nós nordestinos. A rivalidade tem que estar dentro do campo. Parece clichê isso que eu tô falando? Parece, mas não é, cara. A rivalidade tem que estar só dentro do campo, sabe? E fora, a gente tem que ficar de boa, velho. A coisa que eu mais queria, eu já falei isso várias vezes. O meu padrasto, ele é torcedor do Santa Cruz. O meu pai é alvirrubro. E eu sou torcedor do esporte. A coisa que eu mais queria era ir para um jogo com o meu pai ou o meu padrasto. Para assistir um clássico, sei lá, Santa Cruz Esporte, Esporte Náutico, Náutico Santa... Enfim, eu queria ir para esse jogo e com a minha camisa do esporte, sentado lá do meu padrasto com a camisa do Santa Cruz, sentado lá do meu pai com a camisa do Náutico, e a gente curtir o jogo e rir no campo. Infelizmente a gente não pode fazer isso. Por quê? Não, porque é uma falta de respeito. Cara, as coisas têm limite, sabe? Infelizmente,
é um problema grave. Então, assim, se você foi um desses caras que foi lá comentar, cara, reveja as suas atitudes, tá? Talvez esse vídeo aqui, eu sei que vai alcançar mais de 1000 pessoas aqui, muita gente vai assistir esse vídeo aqui. Se uma pessoa que tá vendo esse vídeo agora tem esse tipo de comentário, esse tipo de pensamento, e essa pessoa mudar, já valeu, sabe? E você que mudou, tenta procurar uma outra pessoa, tenta mudar essa pessoa, e a gente vai criar uma cadeia positiva, sabe? Somos todos nordestinos, no final das contas. Por isso que às vezes eu ficava muito chateado também, até, e aí na questão do preconceito, pô, vocês assistem vídeo, vocês falam, tu fala do esporte, do Santa, do Náutico, do Ceará, do Fortaleza, do Bahia, claro, cara. Quem é de fora que dá palco pros times do Nordeste? Se eu não fizer isso, se o Linésio não fizer isso, se o Selmo Camargo, o poderoso vozão, gente boíssima do estado do Ceará, não fizer isso, quem vai fazer? Tu vai esperar os grandes veículos fazerem isso? A primeira queda que o Fortaleza teve no Campeonato Brasileiro, ninguém dava nem um bom dia falando do Fortaleza. Nem um bom dia. Quando tava líder, maravilhoso. Quando caiu, antes de entrar no G4, o Fortaleza, o campeonato era G3, porque o Fortaleza era quarto, era G3, depois era G2, até o Fortaleza ir pra liderança. Isso é preconceito, cara. Isso é preconceito, sabe? E aqui, a gente vai dar palco, assim como eu sei que o Linésio vai dar palco. E também não tem problema nenhum você não querer dar... Eu quero fazer um canal e não quero dar palco para outros times. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, contanto que se tenha o devido respeito. Essa é a visão que eu tenho. Eu quero saber a tua opinião, comenta aqui. E é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até já. Tchau, tchau e vamos refletir.